As minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite que estamos aqui com tanta alegria, gente, com tanta felicidade no coração, com a presença do nosso irmão. Ele já faz parte da casa de muitos anos, ele já é da família nossa. Está aqui o nosso irmão Cláudio Savara, de São João, que vem trazer a sua palavra para cada um de nós. Então, a alegria é muito grande, né, de ver o nosso irmão aí de volta, junto com cada um de nós. Ele teve na Semana Espírita, mas foi rápido. Agora aqui é mais, né? Que Deus abençoe, proteja, reforce os amigos espirituais de nosso irmão. Então, nós vamos, meus irmãos, nessa hora, pedir a Jesus, que na sua bondade infinita, nos envolva todos no seu amor, na sua paz, nas suas bênçãos, para que todos nós envolvidos com essa luz de Jesus, possamos, meus irmãos, vibrar em benefício do nosso irmão, de seus amigos espirituais, que vem trazer a palavra para cada um de nós, vem trazer as reflexões para cada um de nós. Nós precisamos tanto, tenho certeza, que tudo que sempre que o irmão traz é que nós estamos precisando. Então vamos pedindo essa espiritualidade amiga, que nos assista, que vale por nós, toda essa falange de bons espíritos, os nossos abençoados anjos guardiães, os benfeitores da casa, todos os trabalhadores que já partiram para a verdadeira vida, que continuam suas lutas do lado de lá. Que Jesus é que reforce e ilumine a cada um. Pedindo a Jesus também que possa nos abençoar a cada um de nós na nossa caminhada. Que sempre possamos estar aqui nessa luta. Não é fácil, mas vivemos caminhando, como crianças engatinhando, mas sempre com vontade de vencer a nossa jornada. Isso é que é importante, nós sempre pedimos a Deus a força necessária, a luz necessária, a coragem necessária para ir rompendo as nossas dificuldades, ainda trazemos em nós mesmos. Para Jesus, nosso bom e amado Mestre, a Ti, Senhor, pedimos a vós, hoje, sempre, não é só nessa noite, sempre estamos com o nosso coração ligado, pedindo a vós a vossa força para cada um de nós, as nossas luzes, para que nós possamos levar o nosso fardo até onde seja necessário, que nós não os deixemos no meio do caminho, porque para depois ter que voltar e pegar é mais difícil. Que nessa caminhada possamos cumprir aquilo que prometemos ao Pai, e Ele nos deu. Pedimos e Ele nos concedeu. Então eu peço a Jesus a vossa permissão, para que possamos dar por aberta a nossa reunião dessa noite, que é a palavra do nosso irmão, que vem de São João, del Rei, Cláudio Savara, os passes, as preces, as vibrações, que sempre corre canto a canto desta casa, para que possa abençoar a cada um de nós, e abençoando a nossa semana, meus irmãos, a semana de cada um dos meus irmãos, abençoando o lar de cada um, abençoando os familiares de cada um. Que Jesus abençoe a todos, e pedimos a vós, Senhor, a vossa permissão para dar por aberta a nossa reunião dessa noite. E pedindo ao nosso irmão, o momento é seu, meu irmão, o irmão possa trazer a sua palavra, que Jesus o abençoe, reforçando sempre, iluminando cada vez mais. Deus te abençoe. Agora tem que tirar isso daqui. Agradeço muito. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus se faça presente em nós. Que os nossos corações estejam entrelaçados no sentimento de hoje estarmos aqui
em comunhão. Comunhão de ideais, comunhão de sentimentos e comunhão com o plano maior. E, acima de tudo, em comunhão com a vida, bem maior que nos foi concedido por Deus. Sempre, para mim, é uma alegria imensurável estar nessa casa. Porque nada melhor do que quando nós chegamos num lugar e que o sentimento é de pertencer. De pertencer àquele ambiente. E, com certeza, eu tenho esse sentimento muito presente. E a gente percebe, sente a acolhida que nós temos nesta casa. E possam os senhores e senhoras saberem que a recíproca é verdadeira. Porque essa casa ela tem um significado muito importante para mim. E isso que nós precisamos saber, que as pessoas trabalham no mesmo ideal. E o trabalho de vocês, a coletividade, é muito marcante. E a gente espera que esta alegria, que esse comprometimento dessa casa, ela possa contagiar cada vez mais seus trabalhadores. E hoje nós vamos vir aqui falar sobre valorização da vida. A vida é um dom ou um bem maior que Deus nos concedeu. A vida da imortalidade. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas determinados por Deus a atingirmos a perfeição. Somos seres perfectíveis e que alcançaremos esta perfeição com auxílio dos irmãos que estão mais adiantados. Com auxílio do Cristo, o nosso guia e modelo. E com auxílio de cada um de nós, que pertencemos a esta coletividade de espíritos que momentaneamente estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, a qual as nossas vidas se cruzam e se entrelaçam em grau diferente. Porém, sabemos que todos nós temos uns para com o outro a responsabilidade de auxiliar para que a nossa evolução ela ocorra no ambiente que nós encontramos. Então, o objetivo da evolução, a razão da vida na Terra, neste momento, não é o gozo da felicidade plena, mas é o aperfeiçoamento de cada um de nós. Falamos que somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e caminhamos para a perfeição. Muito poderíamos nos perguntar se por que nós não já seríamos criados perfeitos por Deus. Por que não?
Primeira questão, aonde estaria o mérito? E o segundo, se tudo no universo fosse perfeito, nós estaríamos estagnados, parados. Porque o que teria a fazer? Imagina que nós seríamos espíritos entediados. Porque imagina uma eternidade sem nada fazer. Então nós somos criados por Deus, espíritos, mas temos que fazer esse percurso. E Deus então nos concede a encarnação. O que é a encarnação? Qual o objetivo dessa encarnação? Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Olha, essa palavra é interessante. Vicissitudes da existência corporal. Temos que passar por isso. E nisso está a expiação. Essa questão de expiação aqui, ela tem um significado, que é purificar, tornarmos puro. Porque se nós colocarmos essa expiação como sofrimento, vai dizer que Deus nos colocou, nos criou para sofrer? De forma alguma. Mas Ele nos criou para que nós nos tornássemos puros, perfeitos. Aí a gente vai lá na escala espírita, né? Aquela primeira ordem, os espíritos perfeitos. Um dia chegaremos lá. Não tenham pressa, apenas trabalhemos para isso. E pôr o espírito em condição de se portar a parte que lhe cabe na obra da criação. Então todos nós temos uma tarefa. Olha como somos nós importantes perante a vida, porque nós somos co-criadores, somos auxiliares de Deus. E Deus confia tanto em nós que Ele nos deu uma tarefa que seja mais simples. Mas talvez nós não temos a noção da importância. Então pensemos, o que é que a vida nos convida? Qual é a oportunidade que eu tenho na vida de colaborar com essa obra divina? E nós então encarnamos. O Espírito tem consigo esta lei a seguir na sua progressão evolutiva. Lá na questão 167, vai perguntar qual o objetivo da reencarnação. Opa, então reencarnamos. Então encarnamos e reencarnamos. É lógico. Será que em apenas uma existência seríamos nós capazes de atingirmos essa perfeição? Outro dia ainda perguntava, né, conversando com um amigo, será que nós, do jeito que nós, o estágio que nós encontramos hoje, porque se eu desencarnar amanhã, eu vou ser o quê? Que eu sou hoje? Será que eu tenho condições de habitar entre os espíritos perfeitos? Será que perante Deus eu teria condição de oferecer a perfeição? Não. Absolutamente não. Mas, então, Deus nos concede uma reencarnação. E Kardec, então, vai perguntar qual o objetivo dessa reencarnação. Aí ele fala expiação. Opa, essa expiação já não é a purificação. Ela tem uma conotação de quê? De resgate, de reparo. Ou seja, nós não conseguimos de uma só vez chegarmos a essa perfeição. E erramos, falhamos, experimentamos coisas que não dão certo.
Aí ele fala melhoramento progressivo da humanidade. Então, nós vamos progredindo lentamente, mas estamos sujeitos a essa lei evolutiva. Sem isso, onde haveria a justiça? Justiça. E lembramos sempre que estamos sob uma justiça divina, plena de bondade, de amor e misericórdia. Toda diferente da concepção, da ideia que nós temos ainda de justiça. Porque nós somos, Deus realmente é justo, que a maioria dos homens são justiceiros. Existe uma diferença muito grande de ser justos e sermos justiceiros. Então, nós nasceremos no corpo. Mas será que nós nascemos alhures ao léu da vida e da sorte? Ou será que nós temos um planejamento? Nós temos um planejamento. Um planejamento reencarnatório. Quando na erraticidade, o que é erraticidade? É o espírito, né, que está fora do corpo físico e que ainda está sujeito à encarnação, a estarmos no corpo, a reencarnarmos. Antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito a consciência e a previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, será que a gente tem essa previsão? Olha o que os Espíritos falam na questão 258 do Livro dos Espíritos. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, nós aqui, na condição que já encontramos, com certeza participamos desse processo, escolhendo os gêneros de prova. Nós vamos ver mais à frente alguns gêneros de prova. E do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de prova que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as prevenimos e buscamos? Todas não, porque não os escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provas. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das próprias ações. Então, temos os nossos gêneros, mas não temos aqueles pormenores, porque senão nós estaríamos sujeitos a um determinismo. E se nós fôssemos sujeitos a um determinismo, nós não teríamos responsabilidade, porque estava tudo determinado. Então, as minhas faltas seriam determinadas? Não. De acordo com as oportunidades que a vida vão surgindo e as minhas escolhas, eu vou, traçando, eu vou escrevendo a cada dia uma folha da minha existência. Lembrando que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Lembremos, de Paulo, semeadura livre, colheita obrigatória. Estamos, sujeitos a uma lei chamada lei de causa e efeito. E a gente pode dizer, mas será que eu, na condição que eu estou, eu tive condições de planejar tudo isso que eu estou passando nessa minha existência? Lá na questão 262, os Espíritos vão explicar para nós que nós somos auxiliados. Então, quando nós pegamos lá um livro, do André Luiz, Missionário da Luz, principalmente lá a gente vê a reencarnação de Sigismundo e outros processos reencarnatórios. Quando pegamos a literatura de Manuel Filomeno de Miranda, que ele faz algum comentário sobre as personagens, nas escolhas das provas. Quando nós pegamos um livro maravilhoso chamado Memórias do Suicida,
escrito por a dona Ivone Pereira do Amaral, que também vai falar na questão da escolha, das necessidades que o espírito tem que passar por essas provas. Só que a gente tem que lembrar que no corpo físico a gente tem uma visão muito limitada, muito imediatista e muito material. O espírito, no mundo espiritual, na erraticidade, mais consciente das necessidades e da realidade da vida como espírito, as nossas escolhas são diferentes. Eu concito, né, que as pessoas leiam um livrinho chamado, não precisa ler o livro inteiro não, quem não gostar, chama Estante da Vida, capítulo 5, é escrito pelo irmão X, né, ditado pelo irmão X, e psicografia do Chico. Capítulo 5, intitulado O Médium Espírita. A gente vê lá que como que é interessante, o que a gente pede e o que Deus nos concede. A gente vai ver que nós pedimos muito mais do que recebemos de dificuldade. E Deus nos deu muito mais facilidade do que às vezes nós mesmos merecemos. Leiam, bastante interessante. Aí a gente vai pensar. Então, quais seriam alguns gêneros de prova que o espírito poderia escolher? A cultura que nós vamos reencarnar, né? Será que tem diferença reencarnar numa cultura ocidental, numa cultura oriental? Né? Imagina, né? A mulher, eu falo muito da mulher que nasce numa cultura, às vezes, oriental, ali naqueles países mais radicais, né? Ela não pode, ela usa uma burca, não pode fazer nada, é totalmente, né, subjugada, é diferente. Os costumes, os valores, o gênero, né, sexual é diferente ao reencarnar num corpo fisiologicamente, né, falando, masculino e feminino. Não é diferente a vida do homem e de uma mulher, né? É diferente. Né? Você vê que até a funcionalidade biológica, a fisiologia do corpo é diferente. O nosso corpo fisiológico, como que ele será? Será que eu serei muito bonito? Será que eu contarei, né, com essa carência de beleza? A gente vai falar que nós seremos feios porque não existe feiura, né? Será que nós teremos predisposição a algum tipo de doença? Será que o meu corpo físico vai ter uma limitação física? Às vezes uma limitação orgânica? Às vezes a gente vê um espírito, né, reencarna e de repente ele tem uma diabetes tipo 1. É uma dificuldade? Sim. Vai falar, é castigo? Não. É um gênero de prova relacionado à saúde. Por quê? Porque a gente sabe, né? Eu não sou diabético não, mas cada ano que passa a gente vai caminhando, né? Aquela glicose vai aumentando, a gente diminui o açúcar, a glicose vai subindo. Por quê? Porque a vida vai nos requer o quê? Uma disciplina. Não é verdade? É uma doença que nos convida a uma disciplina. Será que eu vou ter um problema cardíaco? Será que eu vou ter um problema de uma má formação de um membro? Isso aí são o quê? Gênero de prova. Qual é o tipo de desencarne que eu vou sofrer? Quantos anos que eu tenho de previsão de vida? Esse aqui, né? O Chico fala que ninguém nasce na família errada. Então a família é um gênero de prova. Condições socioeconômicas é um gênero de prova. Nascer num rico, pobre, mediano, extrema pobreza, extrema riqueza, é diferente. Qual que é o trabalho que eu terei, né, uma aspiração
Qual que é o trabalho que eu me proponho? Será que é um trabalho mais intelectual, um trabalho mais braçal, uma condição difícil, um trabalho de maior remuneração, de menor remuneração? Olha, o Espírito vai, né? A gente vai trabalhar isso, porque é diferente. Você imagina uma pessoa, um Espírito, que reencarna com a determinação, com gênero de prova. Ele vai ser um médico, e um médico que vai ter uma oportunidade de fazer uma grande coisa. Imagina, por exemplo, um espírito que já nasce, né, voltado para a área da justiça, vai ser um juiz, um desembargador. Olha a responsabilidade que esse espírito tem. Por quê? Porque ele vai prestar contas a tudo que ele fizer. E outros gêneros também, né? Mas a gente falou lá atrás, na questão 132, um termo chamado assim, vicissitudes da vida. Que serão, né, não é? Essas vicissitudes da vida? A palavra vicissitude deriva do latim vicissitudine, que diz respeito a circunstâncias contrárias e desfavoráveis. Olha, é o sinônimo de revés. As vicissitudes são os desafios e condições enfrentadas pelo indivíduo ao longo da vida. De acordo com o Espiritismo, portanto, as vicissitudes da vida são provações das quais o espírito deve suportar durante a sua existência no corpo físico com a finalidade do progresso, aprimoramento e experiência. Então a gente lembra que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma. As vicissitudes da vida são provações, são dificuldades. E que nós vamos ver ali que algumas dificuldades, nós vamos refletir, realmente são, né, dificuldades que nós passamos. Para quê? Porque a bel prazer de Deus? Não. Que é para o nosso aprimoramento. São ferramentas para a nossa evolução. Então, o que poderá refletir nessa nossa vida como de algumas dificuldades? E dificuldade, a gente pode trocar essa palavra. Nada é difícil. Tudo é trabalhoso. Mas exige um pouquinho mais de trabalho. As faltas cometidas em vidas passadas. Somos espíritos, né? Somos pluriexistentes, ou seja, reencarnamos várias vezes. As nossas faltas passadas são faltas. Precisamos o quê? Reparar. Através do processo de castigo? Não. Processo reeducatório. A pedagogia divina, ela não castiga. Ela nos educa através do amor. As faltas cometidas na vida atuais. Quem aqui não cometeu alguma falta nessa vida? Quantas negligências nós cometemos, quanta oportunidade que a vida nos ofereceu e nós escolhemos errados por interesses pessoais, muitas das vezes, querendo o caminho mais fácil. Né? Eu falo que Jesus sempre tem um caminho mais difícil, mais fácil, tem que lembrar da porta estreita e da porta larga. Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, mas também nunca precisamos, né, criar dificuldades no nosso caminho. É importante nós termos uma percepção. Quais são os valores que nós buscamos? Se são os materiais ou os espirituais. Bons hábitos que ainda cultivamos. Quantas questões ainda, dificuldades na vida que passamos pelos nossos maus hábitos, principalmente ainda os nossos vícios. E também dentro daquele processo, né, da escolha das nossas provas. Será que... Aí eu lembro daquela lá do André Luiz,
A mulher que seria muito bonita, ela teme a beleza de um corpo muito perfeito, que ela pede que ela tivesse um probleminha na perna. Para quê? Para que ela suportasse de uma forma, né, a vaidade não tomasse tanto conta dela como poderia aquele corpo, né, perfeito, porque um corpo perfeito poderia levá-la, né, a um caminho que às vezes seria o mais difícil. Então, às vezes, o espírito faz o quê? Não, quebra o galho, dá uma ajudinha aí, me dá uma limitada em tal coisa. Por quê? Porque aquilo é para o bem do espírito. Mas agora a gente tem alguns fatores na vida que são vicissitudes, que estão sujeitos, estão nascer. Né? O nascimento é uma questão para o espírito. Eu estou saindo do mundo espiritual, do mundo da minha natureza, do mundo genuíno, e vou entrar no corpo físico. E o medo de nós reprovarmos. Quem vai fazer uma prova de legislação, uma prova de fogo, de emprego, e chega lá tranquilo, só o descompromissado, né? Porque quem realmente tem aquilo como objetivo, de uma forma mais ou menos tensa, nós sentimos as nossas emoções. Crescer. Né? Passamos pela infância, passamos pela adolescência, né? São fases críticas. Depois, o que nós vamos fazer? Envelhecer. Envelhecer é uma dificuldade da vida? É ou não? Sim. Ah, quem dera, né? Eu com meus 18 anos, fazia de tudo, né? Vai tudo ficando pesado, vai tudo travando, a lei da física joga tudo para baixo. Não é, dona Carlota está rindo ali, né, dona Carlota? A cabeça quer, mas o corpo quer. O corpo ainda é uma limitação, o envelhecimento. Não preocupa não, jovens. Chegará a hora de vocês. Né? O pessoal jovem está todo rindo da gente, dona Carlota. Vai chegar a hora de vocês. Morrer. Quanto ainda a morte nos causa o quê? O terror, o pavor, o medo, a angústia. Não é assim? Somos espíritos ainda onde a lei de conservação é muito forte. E a incerteza que nos toma por não acreditarmos ainda plenamente na sobrevivência, no mundo espiritual. Porque às vezes a gente fala, eu sou espírita, mas será que realmente já somos senhores, né? Dessa certeza? Então, o que acontece muitas das vezes com o espírito? As dificuldades da vida, aquilo que vai saindo do nosso controle, aquilo que nós vamos embolando, né? Que a gente começa a fazer algumas escolhas, aí a gente começa a carregar um fardo que às vezes começa a ser mais pesado do que as nossas forças. Então a refrega fica pesada, doída, as dificuldades surgem. Porque o espírito, muitas das vezes, começa a pensar. O espírito, né? Nossa, essa vida está muito pesada, muito difícil. E nós sabemos que essa condição né, da pluralidade da existência, nós trazemos conosco muitos traumas. E muitos desses traumas estão refletidos no nosso corpo físico. Então, às vezes, o psiquismo ele começa o quê? A ser atacado. Nós já começamos a adoecermos mentalmente. Às vezes já tínhamos até uma predisposição, que poderia ser ou não manifesto durante a vida. Mas as nossas escolhas, as nossas faltas, os nossos maus hábitos,
vai fazendo que a gente vá adoecendo. E às vezes a vida passa a ficar o quê? Pesada, né? Às vezes ela chega ao ponto de se tornar quase que insuportável, tamanha a dor. Aí o que eu vou querer fazer com essa dor? Quando a gente está com a dorzinha de cabeça, o que a gente faz? Corre lá, toma um analgésico, né? Aí passa. Mas tem uma dor que é profunda, ela é pungente. E ela começa a roubar todas as expectativas, todas as visões, todas as oportunidades que nós enxergamos. E nós passamos a tornarmos extremamente introspectivos. Perdemos a razão de viver. Perdemos a razão de viver. Eu quero acabar com essa dor. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu sei que tem a vida espiritual. Mas lá é melhor do que aqui. Se nós respeitarmos as leis da vida, sim. Se nós não respeitarmos, a gente vai ver mais à frente, talvez não. E provavelmente que não. Porque nós estamos infringindo uma lei. Então o espírito começa a entrar num processo profundo de adoecimento. E ele quer fazer o quê? Acabar com a própria vida. Nós passamos a nutrir esse sentimento, este adoecimento. E ninguém aqui e no mundo encarnado está ileso ou está à parte de não poder sofrer este sentimento ou a influência de uma ação do auto-extermínio. Alguém que acha que eu nunca vou fazer isso? Não fale isso, porque nós não sabemos qual é o limite que nós suportamos. E nós ainda infringimos muito a lei. E ainda somos muito invigilantes. Então, o que nós precisamos? Primeira coisa, reforçarmos as nossas defesas através da vigilância, através da oração, através da corrigenda das nossas faltas, das nossas falhas, que nós passamos a identificar. E, principalmente, termos a coragem de buscarmos ajuda. Isso é importantíssimo. Nós temos coragem de buscar ajuda. Porque muitas das vezes nós sucumbiremos pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência de acharmos que nós não precisamos de ninguém. Então, na visão do Espiritismo, olha só, o suicídio é a decisão voluntária que o espírito encarnado toma de antecipar o seu retorno ao mundo espiritual para continuar a sua vivência como espírito imortal. Porque nós só vamos destruir o corpo físico. O espírito é indestrutível. Como diria um amigo meu, é imatável. O suicídio é uma ilusão triste, porque somos seres imortais. E a vida continua plena, além da morte do corpo físico. Olha só. É como se eu tivesse com uma roupa muito pesada e tirasse a minha roupa. E eu falo, deixei de ser quem eu sou, deixei de ter vida porque eu deixei uma roupa ali do lado, põe uma outra roupa e continua a vida. O espírito, se ele dispor do corpo, o que acontece? Ele continua
vivo. Ele só não tem o corpo. E quando isso acontece de forma natural, é uma ação, uma reação. Quando ele não acontece de uma forma natural, uma outra reação. Olha o que o capítulo 5 do Evangelho nos diz. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Lembra do Chico, quando o Chico manda uma cartinha lá para Nossa Senhora e fica esperando, não vou contar a história não, porque é legal. Qual que é a resposta que vem para ele? Tudo na vida passa. Vai passar? Vai. A vida é assim, ó, é cíclica. Tem hora que eu estou em cima, tem hora que eu estou embaixo, tem hora que eu estou em cima. Não pensa que tem que estar em cima hoje, vai ficar em cima da vida. Tem hora que a gente vai lá embaixo. E também quem está aqui embaixo não pensa que vai subir, não. Vamos subir. Basta que nós sejamos solidários à vida. E não que nós vamos ir ao contrário da vida e venceremos a vida. Aí não teremos essa oportunidade. E Kardec, né, vai perguntar aos espíritos, por que as pessoas cometem o suicídio? Olha o que eles falam. Não, desculpa. Olha, são multifatorial as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Multifatorial. Isso aqui não é do Kardec, não. A outra é do Kardec. Isso aqui é da nossa história, né? Do nosso momento. Todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. O materialismo severo, a solidão, depressão, enfermidades incuráveis, abusos, violência, maus tratos, questão de sexualidade, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança, obsessão dos espíritos e um punhado mais de fatores. Quem é que não está sujeito a isso? Isso aqui são questões de fatores de provação, de experiências que o mundo corpóreo oferece ao espírito. Agora, escolhermos algumas coisas que estão aqui ou não, são opções próprias. E Kardec então pergunta aos espíritos, tem o homem o direito de dispor da vida? Não. Apenas Deus tem o direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Por que a gente está transgredindo? A gente vai fazer uma vida, não é minha? Faço da vida o que eu quero? Uma pessoa falou para mim uma vez, mas eu faço da minha vida o que eu quero, meu livre-arbítrio. Pessoal, nós concorremos para estar aqui. Eu te garanto que tinha um punhado de espírito querendo ser filho da dona Célia, da dona Carlota. Né? Tinha um punhado de gente que queria ter nascido aqui em Dores Campos. Cidade tranquila, interior de Minas. Nasceu no Brasil. Olha que oportunidade. Alguém acha aqui que quando nós viemos para cá, nós não viemos para cá com um planejamento? Será que o Carlos Savara não estava lá assim, por favor, deixa eu nascer, deixa eu queria. Aí Deus falou comigo, não nasça, agora eu destruo a minha vida. É a mesma coisa que você tem um emprego que você não cuida dele, você tem uma casa que você destrói, um bem. Olha só, não é, a falta de zelo não é algo que nós transgredimos. Agora imagina a falta de responsabilidade com a própria estrutura biológica nossa. E ainda eu destruo essa estrutura biológica. Então não tem como falar que isso não é uma infração da lei. Então Deus nunca chega. Nós escolhemos. Por quê? Eu sei que se eu pôr meu dedinho aqui e dar uma marretada nele, vai doer. Né, Lúcio? Quando a gente está lá batendo um arrebite que pega o dedo, dói, não dói?
Porque é uma lei da física. É uma lei da física. Então, quando nós afligimos o corpo, aonde está a sede do pensamento? Não é no espírito? Aonde estão as minhas dores, as minhas preocupações? O meu de mal com a vida? Está no meu corpo ou está no meu espírito? Está no espírito. Está em eu, espírito. Está comigo. Eu destruo o corpo. O que eu faço? Trago junto comigo os problemas. Dois vêm comigo, me acompanham. E aquilo que eu fiz com o corpo? Não é uma consequência? Não é uma sensação que eu vou trazer comigo? Então Deus não castiga. É uma escolha nossa, porque eu levarei comigo as sensações que eu fizer no meu corpo. Da mesma forma que se eu for ali e der uma marretada no dedo. Aí eu faço alguma coisa, destruo o meu corpo. Qual foi a sensação que eu senti? O espírito carrega com ele. Então a gente vai ficar pior, né? Que as dores vão continuar, os problemas vão continuar e as sensações vão aumentar. Aí o Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante. De onde nasce o desgosto da vida? Olha o que os espíritos falam. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha, ociosidade. Ele fala, mas eu trabalho tanto. Mas a ociosidade que ele quer falar o quê? Um planejamento. Nós temos um planejamento de vida, a gente tem uma meta, um objetivo. Falta de fé. É o que a gente falou assim, tudo na vida passa, um amanhã será melhor. Daqui uns dias eu volto para casa, tudo acaba. É a mesma coisa, a gente vai lá para o hospital doente, faz uma cirurgia, passa um momento, volta para casa melhor. A gente está aqui, daqui uns dias, vamos aguentar, voltamos para casa melhor. Para aqueles que usam das faculdades com fio útil, de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa mais rapidamente. Quando a gente fala trabalho aqui, alguém fala assim, nossa, mas eu trabalho de 6 da manhã às 10 da noite. Esse trabalho é aquele que o Chico fala, o trabalho útil, aquele que produz. Produz o quê? Não só para os meus interesses, mas para a nossa coletiva. Chega quando a gente faz uma coisa que é para todo mundo, não é tão bom, não é, dona Célia? É gostoso, né? A gente vai fazer que seja uma canjica em casa, mas a gente fala, essa canjica é para levar para casa, porque todo mundo vai comer. É gostoso fazer, né? Te dá uma sensação diferente, porque você está fazendo não só para você, mas você está fazendo para todos. Ele suporta as vicissitudes da vida com tanto mais paciência e resignação, quanto com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. É a gente pensar, está acabando, vai passar. Daqui uns dias, nós vamos voltar para casa. Não sabemos o dia, o momento, a hora. Não. E temos medo de voltar para casa. Ainda bem que não sabemos a hora. Mas que voltemos para casa de forma natural e não brigado com a vida. Que nós possamos, por mais difícil que a vida está, agradecer para Deus, obrigado pelo que eu tenho. Porque se nós olharmos para trás, poderia estar bem pior. Eu tinha um amigo que falava assim, nada na vida é tão ruim que não possa piorar. E é verdade. Você pode me contar a história mais triste que eu pioro ela para vocês. Pode ter certeza. E a gente tem que pensar que também nós temos responsabilidade com o outro. Apesar de eu ser dono da minha vida, entre aspas, né? Porque a gente já viu que nós não somos donos totalmente da nossa vida, né? O corpo, nós somos donos da vida, mas o corpo foi emprestado. Eu brinco assim, isso é uma coisa. Então, porque meu pai que me deu o corpo, a mãe, então não é meu não, é emprestado. Tem que devolver para a terra, mas vamos devolver. Olha só, eu não tenho o compromisso. Eu sou pai, eu tenho compromisso com os filhos. Eu sou marido, eu tenho compromisso com a esposa. Se eu sou esposa, eu tenho compromisso com o marido. Se eu sou filho, eu tenho compromisso com o pai. Eu tenho compromisso com a sociedade que me acolhe.
Não é assim. Olha só como, talvez, muitas das vezes, é um orgulho, uma vaidade, um egoísmo, que começa com um simples adoecimento. Por isso que eu falo, vigiar e orar, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Quem nunca que pensou e falou assim, eu queria tanto ser uma luzinha e fazer assim, ó, apagava, e eu acendia no outro dia. Não pensamos nisso, às vezes? Quantas vezes a gente fala assim, nossa, a vida está dura, está difícil, está pesado demais. Então nós precisamos disso. Nós precisamos ter responsabilidade com o meio que nós também. Porque cada pessoa que comete um auto-extermínio, que foge da vida, ele influencia quantos mais? Eu já tive uma infelicidade de acompanhar uma família que uma pessoa cometeu o auto-extermínio, mas até todo mundo daquela família desencarnar, estarão ainda sujeitos a muitas consequências do fato, do ato acontecido. Então nós precisamos pensar nisso. Que a vida minha também depende do outro. E o que nós temos que fazer hoje? Buscarmos ajuda. A casa espírita é um porto seguro. A casa espírita tem que estar preparada para receber as pessoas que adentrarem a porta da casa espírita. Acolher as pessoas. Uma coisa que nós precisamos muito aprender é respeitar a dor do outro. Porque às vezes para mim uma coisa simples, para a outra não. Eu lembro uma vez uma pessoa, que falou assim que o cachorrinho dela tinha morrido e que ela estava no tempo de fazer uma besteira. Aí a gente fala, mas um cachorrinho? Meu cachorrinho para ela tem um sentido. Tem um sentido. Se para mim não tem, mas para ela tem. Se é o meu namorado, aí alguém fala assim, nossa, mas aquele rapaz, para mim eu posso pensar isso, mas para ela tinha um valor, para ela tinha um sentimento. Mas a sua vida Mas o que realmente, qual é a dor que ela sente? Tem um ditado dos índios americanos que eu acho maravilhoso, que diz assim, antes que você julgue alguém, caminhe com seus sapatos, pelo menos por 2 luas. Ou seja, calça o sapato do outro e viva 2 meses da vida dele. Às vezes a pessoa está na drogatização. O álcool é um fator que agrava em muito a questão. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque foi muito bem explorado, na palestra que tivemos aqui, dia 9 de setembro. A drogatização, a falta de expectativa de vida, a questão da resiliência. Hoje nós temos as coisas muito fáceis, É tão fácil que nós não valorizamos o que temos. Cai lá naquela questão da ociosidade. Porque quando temos demais, a vida perde sentido. Dona Carlota? A senhora lembra quando a gente às vezes andava descalço, porque tinha um sapatinho só, calçava ele quando chegava na cidade, valorizava. Eu lembro que esse chute que nós ganhávamos quando era criança, Nossa mãe, ia só na missa, quando ia na missa, ia numa festinha, chegava em casa, guardava o quichute, Por quê? Porque tinha. A gente lembrava quando chegava no domingo, que ia no supermercado e ganhava um chocolate. A Coca-Cola era dividida para 8 pessoas. Hoje as pessoas bebem Coca-Cola a todo momento. Chega lá, nós não sabemos nem o que temos. Televisão. Era uma casa na rua que tinha, e todo mundo sentava na varanda e punha a televisão lá para assistir a novela. E a novela começava às 8, ligava a televisão às 6, porque ela era válvula, custava esquentar. Olha que bacana. Hoje você chega uma menina aí de 18 anos aqui, quem que tem uma pessoa que tem 18 anos aqui? 19, 20? Vocês já usaram máquina de escrever? Se mostrar uma máquina de escrever, fala assim, o que é isso? Isso morde? Hoje a gente... Então, olha só como que... E isso causou o quê? Uma facilidade que a gente não valoriza o simples. Conheceu não,
Nunca dividia um iogurte, aquele da colherzinha que molhava, e cada um molhava a colher e colocava. Isso são valores que nós perdemos, essas referências da vida. Não é que a gente tem que sofrer, não. Mas essa facilidade da vida fez com que a gente perdesse um pouco a nossa resiliência, que é o quê? É suportar as dificuldades. Nós perdemos a empatia com o outro. E empatia com o outro não é entender, muitas das vezes, falar assim, o outro sofre. Não, é nos colocar na condição do outro. Então, nós precisamos aprender isso. E encerrando, e nós já estamos aqui com 45 minutos, eu quero ler um parágrafo de um texto chamado Regeneração da Humanidade, que está no livro Obras Póstumas, e que reflete muitos dias de hoje. E, mais uma vez, nos chama a atenção como nós, se nós não formos vigilantes, se nós não tivermos um objetivo na vida, se nós não buscarmos esse entendimento maior da vida, ou seja, desenvolver em nós essa espiritualidade, nós estamos cada vez mais sujeitos a essas condições. Então, Regeneração da Humanidade, livro Obras Póstumas. Suicídio e loucura. E como? Vai falar sobre o suicídio e a loucura. E como se a destruição não caminhasse suficientemente rápida, se verá os suicídios se multiplicarem em uma proporção inédita. A NFL, que é uma das maiores ligas de futebol americana, né? Esse mês, antes dos jogos, eles fazem uma campanha em relação ao suicídio, ao combate, a prevenção ao suicídio. A gente tem que prevenir. Tamanha a importância, tamanhas são os números que crescem nos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Proporção inédita, até mesmo entre as crianças. Uma pessoa outro dia me relatou vários casos de crianças abaixo de 10 anos que estão tratando, junto com os pais, a questão de tentativa de autoextermínio. A loucura atingirá, como nunca, um número muito grande de homens, que mesmo antes da morte estarão eliminados do mundo dos vivos. Ou seja, a loucura, o adoecimento mental, se ele não for tratado, ele é tão grande que ele subtrai a vida da gente. Temos que tratar. O psicólogo trata a mente, o psiquiatra trata a fisiologia do corpo, mas o espiritual é importantíssimo isso aí. Então, esses 3 fatores têm que ser trabalhados por nós. Esses são os verdadeiros sinais dos tempos. E tudo se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como dissemos, sem que nada transgrida a lei da natureza. Agradecemos a vocês pela acolhida, pela atenção e pedimos encarecidamente que possamos sermos fraternos e solidários uns para com os outros, sabendo entender o outro e fazendo uma leitura do outro, respeitando as dificuldades, as limitações, os sentimentos de cada um. E assim, dando-nos as mãos, possamos nos ajudar a cumprir a tarefa que nos cabe neste mundo, nos tornarmos melhores. Sairmos da vida melhores que entramos naquele momento que a vida realmente nos convidar a retornarmos à nossa casa no mundo espiritual. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe e que sempre tenhamos a confiança e a fé no futuro
que Jesus provê para todos nós.